Fala, meus amigos, beleza? Aqui falou Ala, esse é o podcast e hoje eu chamei aqui para comentar comigo a minha esposa Jéssica, uma pessoa maravilhosa e inteligentíssima que vai me ajudar nesse comentário. O tema vai ser coisas que eram de Deus até ser descoberta que eram católicos, que passou a ser do capiroto porque é católico, ou coisa que era ruim por ser católico e passou a ser de Deus porque descobriram que a origem era protestante. Vamos começar? Vamos falar da música Bênçãos que não têm fim. Que era uma música considerada música de Deus, uma música sagrada, uma música santa, até descobrirem que tinha uma versão católica. Aí passou a ser uma música que bota santo em primeiro lugar, uma música que não deve ser ouvida, muito menos tocada em rádios gospel. Ficamos percebendo muitos pastores, muitos bispos, muitos diáconos, tudo fazendo vídeo dizendo para não ouvir essa música, que não se deve ouvir essa música e que essa música não é para ser tocada na igreja nem cantada por cristãos, sendo que ela era perfeitamente aceita até se popularizar que ela era de uma cantora católica. Então, estamos aqui hoje a Jéssica para falar um pouco sobre isso e a gente chegar a uma conclusão. Então, Jéssica, o que você acha que aconteceu que após uma certa descoberta, a música passar de santa para encapetada? Bom, a maioria das pessoas, elas só reproduzem aquilo que elas escutam. Elas não procuram saber, de fato, o que elas estão falando. Se é verdade, se não é. E tem uma cultura muito grande de preconceito contra a Igreja Católica, né? Eles acharem que o católico não adora a Deus verdadeiramente, colocam os santos, Maria à frente de todas as coisas, sendo que isso não é verdade. E a gente vê que é só um preconceito, porque a música só fala de Deus, sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque se não descobrissem, não saberiam que é uma música cantada por uma cantora católica. É isso que me intrigou, né? Porque a música até então era uma música de Deus. Mas depois da descoberta passou a ser uma música que não deve ser ouvida. Estranho isso, né? A gente vê que é só preconceito mesmo. E eu acho que é algo cultural mesmo do evangélico, porque eles fazem isso entre eles mesmos, né? Se vai de contra o que aquele pastor daquela igreja prega, já não presta, já é seita pra eles. Então eles mesmos se degladiam entre eles. Então seria algo cultural, natural pra eles. E se fosse o contrário? Se na Igreja Católica se cantassem uma música e descobrissem que ela era inicialmente evangélica, teria esse mesmo problema? Não. Eu acho que até existe várias músicas Também realmente não. Que se canta na Igreja Católica. Alguns padres cantam que acho que não teria esse problema. Eu acho que o preconceito vem mesmo do outro lado. Porque eles veem o católico como não cristão, né? Eles não consideram o católico como um cristão. Sendo que eles têm que entender que o cristianismo surgiu com a Igreja Católica. Sim, mas uma coisa interessante Nós somos cristãos. que você falou é que o católico, eles tratam com ódio, com endemoniado, com vaga garantida no inferno. Mas tanto o ímpio quanto até mesmo os evangélicos que fazem atrocidades são pessoas que caíram, são pessoas que devemos ter compaixão. Mas com o católico tem que cavar a cova deles e explanar mais, fazer mais pessoas odiar eles a cada dia, fazer mutirão. E isso parece que já é orgânico, parece que não é mais feito pelo pastor, por quem lá que seja. Parece que o evangélico, ele já vira evangélico com essa premissa. O que você acha do que eu falei? Bom, mais uma vez, eu acho que é algo que já está cultural no povo. As pessoas, de tanto escutarem aquilo ali, que o católico ele não adora Deus, que o católico não é cristão, que o católico adora a imagem, que o católico é politeísta, que eles usam de outras coisas, outros artifícios para poder chegar a Deus, então eles não prestam, eles vão diretamente para o inferno, porque estão colocando outras coisas na frente de Deus. Por um lado, muitos católicos de antigamente, eu acredito que faziam isso por não terem uma catequese correta e, de fato, confundirem as coisas. Mas quando você vai estudar, de fato, a fé católica, você vê que não é isso que acontece. Os santos, Maria,
É como se fossem nossos amigos lá no céu, como você que é evangélico pede pro seu pastor, pede pro seu amigo quando está passando por alguma provação, orar por você. É a mesma coisa que o católico faz com quem ele tem certeza que está lá no céu. Ele não coloca ninguém na frente de Deus. Todos católicos de verdade sabem que somente Jesus pode chegar até Deus. E é triste essa observação que você falou, de eles acharem que o católico está condenado ao inferno por ele ter essa prática que é milenar, que surgiu com os apóstolos, porque foram achados documentos nas catatumbas, que eram onde os primeiros cristãos se escondiam para poder adorar, que eles chamam de igreja primitiva, mas é a igreja católica, com imagens, com oração a pessoas que já tinham morrido, com oração à Virgem Maria. Então, não estamos fazendo nada diferente do que os primeiros cristãos fizeram. Teve acho que há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, uma cantora que tinha uma música, tinha vários grandes sucessos no meio gospel, meio protestante, evangélico, e foi descoberto que a música dela, tanto ela, só trabalhavam sobre efeito de droga. Inclusive foi o próprio namorado que divulgou a condição em que ela escrevia as músicas, porque não achava certo o que ela fazia com as pessoas, nem certo o que ela fazia com ela. Como ele gostava dela, não queria que ela ficasse perdida nas drogas. E após ser divulgado, ampliado, né, na imprensa gospel, todo mundo do gospel continuou ouvindo a música dela, dizendo que foi inspirada por Deus, que ela foi só uma ferramenta que Deus usou mula, então pode usar ela. E ela era uma pessoa que não deveria ser condenada, que era uma pessoa que deveria ser acolhida. E por que essa pessoa foi só usada e deve ser acolhida, e o católico não é nem um pouco usado e não deve nem um pouco ser acolhido na visão deles? Porque ela tá numa igreja evangélica. Só pode ser essa explicação. Eu particularmente gosto da música Criador do Mundo, se eu não me engano. É uma música que eu acho bem legal, sendo que eu tenho a característica de não considerar a música louvor. Para mim, música é trabalho. Todos eles estão só trabalhando, não consigo diferenciar um do outro. Dessa que usava droga, da outra que diz ser santa, da outra que diz ser bispa, da outra que fala com Deus todo dia. Eu não consigo diferenciar, particularmente. Para mim é trabalho, todos estão ali por trabalho. Então eu não tive esse tipo de problema. Mas eu não posso negar a hipocrisia da igreja, de quando a pessoa ali de dentro faz alguma coisa, é um erro, é uma queda, é uma caída, e a igreja é satânica, demoníaca, esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouco desproporcional ao que realmente esperamos, né, da postura da igreja evangélica, que diz ser a igreja correta. E eles fazem aquilo que exatamente eles nos condenam de fazer. Eles adoram essas pessoas. Eles colocam essas pessoas num pedestal, porque se a menina que tá ali se dizendo ser de Deus é exposto dessa maneira, usando droga, fazendo coisas absurdas, não só ela, como vários que aconteceram de traindo a esposa, ou a outra lá, pastora Isa Reis, que condenava as mulheres pela forma de se vestir, ensinava as mulheres como que elas deveriam se portar num casamento, e aí o marido vai e descobre que ela estava se relacionando com segurança, inclusive 2 dos 3 filhos eram filhos de outros homens. E ela continuou sendo pastora, até hoje ela é pastora. E eles, pra mim, esse tipo de conduta dela não ser, vamos dizer assim, no palavreado católico, excomungada, pra mim é um tipo de adoração. Eles estão adorando ela. Então o problema não é o pecado, né? O problema é ser católico, né? Porque se o pastor aparece num bar bebendo, ele caiu. Se o pastor é acusado de estelionato, ele caiu, é mentira. Mas se a pessoa aparece na igreja católica, se rendeu ao anticristo, né? Sim, na igreja católica, se você está numa posição de liderança ali, você é descoberto fazendo algo que é um pecado, que seria mortal para você, na hora você é excomungado, você sai da sua posição. Na igreja evangélica isso não acontece. E o pior de tudo é que as pessoas que nos condenam, eles defendem essas pessoas. Eles continuam indo na igreja dela, continuam respeitando ela como pastora, como autoridade, sendo que a mulher estava se deitando com outro homem.
que o casamento é um sacramento importantíssimo para a igreja. Deveria ser também para a igreja evangélica. Sim. Uma falta de respeito gigantesca e eles continuam adorando ela. Um ponto interessante nesse tema que a gente abordou, que é a questão da música, é que em sua letra você não consegue encontrar nenhum trecho, nenhuma passagem que se remete, né, à Igreja Apostólica Romana. Eu acredito também que não tem nenhuma passagem que se remete à Igreja Evangélica. Até porque a Igreja Evangélica não tem nenhuma característica. A única característica da Igreja Evangélica é odiar o católico. Porque se você for numa igreja só na tua rua, deve ter 4 igrejas completamente diferentes, mas de uma coisa elas são tudo alinhadas, que é odiar o católico. Mas voltando à música, eu não vejo nenhuma diferença, nenhuma dificuldade de entender que é uma música para Deus. Independente se ela estivesse até dentro do candomblé ali, podia falar, foi inspirado pelo capiroto, mas a letra se remete completamente a Deus. Não tem nenhuma referência, não. Nossa, é interessante isso, porque, de fato, até no próprio clipe mesmo da cantora que é católica, tu não vê nenhuma referência. Assim, na hora que ela tá tocando o piano, vê de relance, assim, uma estátua, né, de um santo, mas até tudo é branca, não tem nem como você... Parece até que é um pano, na verdade, um pano branco. Não tem nenhuma referência católica ali no clipe da cantora católica. A música é totalmente voltada para Deus, das bênçãos que Deus lança sobre a nossa vida. Então, de fato, você vê que é preconceito. Isso aconteceu com aquela série The Chosen também, né? Que era uma série muito maravilhosa, apreciada pelos evangélicos, pelos cristãos. Perfeita. Uma série muito perfeita, muito bem feita, muito descontraída, moderna. Mas quando o ator principal se declarou católico, a série passou a ser ruim. Até descobrirem que ele rezava o texto todos os dias no Instagram, aí a série não presta. Passaram a fazer videozinhos no YouTube, criticando o ator, a série, para tomarem cuidado com a série e tudo mais. Até aquele filme também, A Paixão de Cristo, era um filme aclamado, maravilhoso. Quando descobriram que o diretor é católico, e você vê que aparece muito Maria, os apóstolos chamando Maria de mãe, aí começaram a dizer que é um filme católico, que é um filme mariocêntrico, porque foca muito também Maria ali aparecendo aos pés da cruz, os apóstolos em volta dela. Então você vê que é preconceito mesmo. Quando eles descobrem que tem algum dedinho ali de alguém que é católico, já não passa mais a prestar. E antes isso era pura coisa da cabeça dos próprios ovelhas, né? Que se chama assim na igreja evangélica, pelo menos. As próprias ovelhas eram mal instruídas, mal estruturada, mal estudada, e tinha esse como um único princípio, porque realmente esse era o único ponto em comum entre todas as igrejas evangélicas. Então a pessoa que nunca leu a Bíblia, não tem nenhum estudo, mal sabe ler, aí só vê esse ponto em comum, para ela esse ponto é o fundamental, é o ódio aos católicos. E para isso ser mudado, eu acho que é muito difícil, porque você está na igreja evangélica. Para você conhecer a igreja católica fica difícil, porque a música que toca é encapetada, independente da letra. O filme que passa é encapetado, independente das imagens. A Bíblia católica é encapetada, apesar de ser a Bíblia que é usada pelos evangélicos, tecnicamente, vamos dizer, né? Aí fica difícil a pessoa sair dessa bolha. Então, a única coisa que ela aprendeu em 30 anos de evangélico foi odiar os católicos. Odiar Maria, odiar os santos, que são pessoas que fizeram um trabalho maravilhoso aqui na Terra, muito mais do que eles que os odeiam, muito mais do que os pastores deles fazem. Então é triste você ver que hoje, assim, no passado, de fato as pessoas não tinham como ter conhecimento, não tinham como buscar outras fontes, então era mais difícil mesmo você ter, assim, uma outra visão. Mas hoje em dia, tem o YouTube aí, que você pode pesquisar se aquilo que o teu pastor está falando é verdade. Mas mesmo assim, parece que eles querem ficar naquela bolha. Você pode falar que se
sei lá, você falar o contrário daquilo ali é uma ferida que tá tocando e que vira uma guerra. Vou te falar. E assim, esse tipo de coisa que é pregado nas igrejas evangélicas, eu creio que tá voltando a ficar forte, e foi muito forte no início dos anos 90, porque foi quando surgiram aqui no Brasil as igrejas neopentecostais, e nos anos 90 ainda era muito forte o catolicismo aqui no Brasil, então as pessoas ainda eram muito católicas. Então, para tirar as pessoas da igreja católica, o ataque foi muito forte. Inclusive, tem aquele vídeo do pastor da igreja universal chutando a imagem de uma santa, falando que aquilo era só um pedaço de gesso e tudo mais, que não ia fazer nada. Então, foi muito forte o ataque em relação à igreja católica naquele tempo ali, e eles conseguiram fazer com que muitos católicos que não tinham uma formação boa saíssem da igreja. E hoje em dia, como tem muita pessoa voltando pro catolicismo e fazendo vídeos no YouTube e no Instagram, explicando a fé católica de verdade, eles voltaram a fazer esse tipo de coisa. Você pode ver que tem muito pastor fazendo vídeo no YouTube atacando a igreja. Inclusive pastores de renome, como aquele pastor Nicodemos. Ele tá insaciável, tá direto fazendo vídeos, sendo que hoje em dia eles têm como serem atacados. Tem pessoas, padres, pessoas leigas fazendo vídeos rebatendo. Então, hoje em dia vai ser mais difícil deles fazerem o que eles fizeram lá nos anos 90, né? Entendi. Eu vejo que realmente a igreja evangélica ela teve uma expansão muito ativa, né, nos tempos modernos. Que nem aquele padre Roberto Carlos, qual é o nome dele? Aquele padre... Esqueci o nome do padre. Ele faz muitos vídeos no YouTube dando explicações. Ele diz que a igreja evangélica não entrou em nenhum povo ateu, em nenhum povo bárbaro, nenhum povo sem noção e pregou o evangélico. É verdade. Eles pegam povos já doutrinados pela igreja católica, povos já cristãos, e aplicam a sua doutrina, a sua fé. E a primeira, muito fácil, né? Primeira regra isso aí é de barro, isso aí é tudo demônio aí parado, vem pro nosso lado. Aí é muito fácil também, né, você expandir, depois falar mal da igreja. A igreja nos tempos modernos, eu senti que ela foi muito passiva em sua expansão, mas a igreja evangélica, não. Bota os jovens aí na rua, bota banquinha na rua, coisa que eu não vejo muito com os católicos. Talvez isso ajude, fique mais fácil entender o catolicismo como uma seita secreta e o protestantismo como uma coisa mais... Somos o certo, estamos aqui livre para todo mundo ver e viemos para todos. Bom, mas isso... Você quer dizer o quê? Que a igreja católica deveria colocar pessoas nas ruas para poder evangelizar? Sim, eu acredito que... Agora eu tô te falando, esse pastor que faz esse padre, que faz esse trabalho na internet, ele ajuda muitas pessoas, os próprios católicos, a compreenderem a fé católica e ajudam a tirar aquela imagem ruim da cabeça dos evangélicos, de outras pessoas, sobre a igreja católica. Mas isso acontece, Alan, em povos que não conhecem o cristianismo. O que Jesus disse? Levai a palavra a toda criatura. A criatura que não conhece. O Brasil é um país cristão. A igreja já fez o seu papel. Agora, você é livre para poder escolher a igreja que você quer. Não tem necessidade de você ficar na rua buscando... sai dessa igreja e vem pra minha. Não, todos são cristãos. A maioria das pessoas aqui no Brasil... A maioria não, acho que 100% das pessoas do Brasil já nascem sabendo quem é Jesus. Então, o trabalho já foi feito. Os jesuítas já vieram aqui, catequizaram os índios e falaram para eles que aquelas coisas que eles faziam eram coisas bárbaras e o trabalho já foi feito. Agora, tem países sim que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, e aí sim o trabalho tem que ser feito. Agora, essa coisa de ficar na rua pegando pessoas, sai dessa igreja, vem pra minha... É coisa de evangélico. O católico, o trabalho dele é levar a palavra para quem não conhece Jesus. E a maioria das pessoas daqui no Brasil, eu digo que 100% das pessoas sabem quem é Jesus. Então o trabalho tem que ser feito em povos que
não são conhecedores da palavra, como Jesus mandou. Sim, mas eu digo de forma a evangelizar. É difícil ver pessoas católicos levando o evangélico aqui para o nosso país evangélico. Mas o evangelizar é isso, é você pegar um povo que não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus e levar a palavra para eles, assim como a Igreja Católica fez durante milênios de história. Agora o trabalho já foi feito. Esse povo morre e esse povo tem filhos que tá num estado que, vamos dizer, laico, pelo menos no Brasil. Então você precisa renovar a estrutura da informação para esse povo, senão outra pessoa vai entrar na frente e vai passar suas informações para esse povo que está sem informação. Eu conheço muita pessoa que conheceu o catolicismo indo visitar a igreja. Não teve ninguém que a levasse, não teve ninguém que fizesse... Não, de fato, a Igreja Católica ela ficou omissa por muitos anos. Eu digo que, sei lá, por uns 30 anos. Só ali entre eles mesmos. Agora, como eu disse, que tem muito leigo fazendo vídeo no YouTube, explicando, porque tem muita pessoa voltando para a Igreja Católica, né? Quando eles conhecem a história da igreja, que é uma história de fé, uma trajetória muito bonita, inspirada naqueles primeiros cristãos, a pessoa não fica na igreja evangélica, porque não tem base, não tem história nenhuma. Então a pessoa acaba voltando para o catolicismo. Mas hoje em dia existe sim muitas pessoas fazendo esse trabalho na internet. Eu acho que assim, na rua teria que ser algo mandado lá de Roma, uma ordem expressa. Acho que nem pode fazer isso. Mas na internet existem já pessoas fazendo esse trabalho e eu acho importante, sim, para as pessoas conhecerem. Então tá bom. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, falando de temas de coisas que eram santas enquanto achavam que era de evangélicos e passaram a ser do capiroto quando descobriram que eram católicos. E eu queria que a nossa amiga Jéssica desse um recado para esse grupo aí que acha que algo deixou de ser santo ou passou a ser santo porque virou evangélico. Pra gente que está confuso, acha que as coisas se diferem de Deus ou não de Deus pela sua cultura eclesiástica. Quer dar um recado pra gente, Jéssica? Eu digo que essas pessoas elas têm que buscar Deus de verdade, elas têm que tirar as próprias conclusões. Elas têm que buscar as próprias conclusões, não ficar indo pela cabeça de ninguém. Existe, nos dias atuais, internet, Instagram e YouTube, para que você possa se informar e saber se de fato aquilo que o teu pastor está falando, aquilo que o teu irmão da igreja está falando é verdade. Não vai pela cabeça dos outros. Tem a sua própria opinião. Não é porque o pastor falou... por exemplo, eu acho a música linda e maravilhosa, eu vejo que a música é uma música voltada para Deus. Aí o pastor, que eu admiro, vai lá e fala, não escuta essa música porque essa música é uma música católica. E por causa que ele falou, eu vou deixar de escutar essa... Mesmo que eu tenha certeza que aquela música ali está sendo voltada para Deus, então eu vou lá, será que essa música mesmo é uma música que não presta porque é uma música católica? Então a gente tem que ter essa autenticidade de buscar e ver se de fato aquilo que o teu pastor está falando é verdade ou não. A gente tem essa liberdade hoje em dia, né, que os nossos irmãos cristãos de 30 anos atrás não tinham. Infelizmente ficaram nesse cativeiro aí de escutar o que o outro está falando e ser dito como uma verdade. Não fiquem mais ignorantes, cativos de uma opinião que outra pessoa está dizendo para você. Seja livre. Ok, recado dado da nossa amiga Jéssica. Eu tenho a dizer, é muito parecido. Que é bom você experimentar pelo menos a informação, não precisa ter a experiência, mas pelo menos a informação é bom você ter para poder ajudar nas suas conclusões, até mesmo gerar mais dúvidas, que dúvidas é bom. A ciência está onde está hoje por causa da dúvida, a religião está onde está hoje por causa da dúvida, e muita coisa que Jesus falou veio através de uma pergunta. Então isso é muito legal. Provavelmente ou possivelmente o seu líder religioso pode estar falando algo de acordo com a conclusão dele. Nem sempre ele está agindo de mau caratismo, às vezes é o que realmente ele acredita, já que é uma religião, um protestantismo,
que não é muito estruturada. Qualquer um abre uma na esquina, tu brigou com o teu pastor, abre na esquina, você se mudou de cidade, mas quer continuar na religião, você continua abrindo a sua igreja na tua garagem, então não tem uma estrutura sólida para passar informação de um para o outro. Então pode ser mau caratismo, como pode ser falta de informação. Então eu sugiro aquela experiência, conhecer algumas pessoas, visitar alguma igreja, e não é se tornar católico, mas conhecer que aquilo ali não é como vocês imaginam. Bota uma imagem enorme ali na frente, todo mundo beijando o chão, lambendo, já subindo a escada de joelho com vela, que as coisas não é assim que funciona. Valeu? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, para você ouvir aqui a nossa voz, a nossa ideia, sem ficar olhando para essa cara feia aqui do Ala. Então, fique com Deus. Fala você aí que fala o Ala.